Avião caiu na zona oeste de São Paulo e deixou 2 mortos. E você vai ver ainda. Estados Unidos chega hoje em Fortaleza. E ainda, Banco do Brasil vai devolver mais de 20 milhões de reais a clientes por cobranças indevidas. A partir de agora, no Redação Hit. Olá, bom dia. Agora são 11 horas e 30 minutos em ponto pelo horário de Brasília. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã. Hoje é sexta-feira, dia 7 de fevereiro de 2025 e chegamos agora ao vivo com as principais notícias de hoje. E olha só, um avião de pequeno porte caiu na manhã desta sexta-feira em uma avenida da zona oeste de São Paulo. Ao menos 2 pessoas que estavam no voo morreram e outras 2 se feriram. Uma delas teria sido atingida por uma peça do avião. Um avião bimotor, King Air F-90, com capacidade para 8 passageiros, decolou do campo de Marte com destino a Porto Alegre, tentou fazer um pouso forçado e caiu 5 quilômetros depois na Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, em São Paulo. Na queda, a aeronave atingiu um ônibus entre os centros de treinamento do Palmeiras e do São Paulo. Segundo os bombeiros, a via ficou totalmente interditada, perto da Praça José Vieira de Carvalho Mesquita e da Ponte Júlio de Mesquita Neto, além do ônibus urbano da aviação Santa Brígida, que fazia a linha Terminal Pirituba, Terminal Barra Funda. Atingido pelo fogo da explosão, outros veículos que estavam na avenida foram afetados. 2 pessoas que estavam no voo morreram e pelo menos outras 2 em solo ficaram feridas. Um motociclista foi atingido por uma peça da aeronave. Uma senhora que estava na calçada também ficou ferida e também foi socorrida. Havia um rastro de fogo na pista e uma coluna de fumaça densa no local. A queda aconteceu por volta das 7h20 da manhã, horário de pico no trânsito na região. Pelas redes sociais, motoristas que passavam pela região relataram ter visto a queda da aeronave da Marginal Tietê. O helicóptero Águia, da Polícia Militar, foi acionado para resgatar os feridos. Com a queda, destroços da aeronave ficaram espalhados no asfalto. A fiação aérea também ficou em chamas. E a polícia vai continuar investigando as causas e as eventuais responsabilidades pela queda da aeronave. A aeronáutica também vai apurar as causas do acidente. E nessa sexta-feira, mais um novo voo com brasileiros deportados dos Estados Unidos vai aterrissar lá em Fortaleza, no Ceará. O governo federal preparou um esquema especial para receber os brasileiros. Um avião da Força Aérea Brasileira vai buscar os deportados na capital cearense e levá-los até Belo Horizonte. De acordo com o governo do Ceará, 80% dos 135 imigrantes deportados dos Estados Unidos que chegam nesta viagem são passageiros de Minas Gerais. Este é o segundo voo com deportados que chega ao Brasil desde o início do governo Donald Trump. O primeiro pousou no Brasil no dia 24 do mês passado. De acordo com o governo brasileiro, desta vez foi planejado um novo trajeto para os brasileiros, com redução no tempo total da viagem na comparação com o primeiro voo. O objetivo é reduzir o período no qual os deportados ficarão algemados no avião fretado pelos Estados Unidos. O novo voo vem de Alexandria, no estado norte-americano de Louisiana, na madrugada dessa sexta, e deve fazer uma escala técnica em Porto Rico, e então seguirá para a capital cearense, onde aterrissará no período da tarde. Na viagem anterior, o avião fretado pelo governo do Zewa saiu de Alexandria, com destino a Confins, Minas Gerais, e fez uma escala no Panamá, por razões técnicas. Segundo o governo brasileiro, precisou fazer um pouso de emergência em Manaus, no Amazonas. E agora vamos falar de economia. O Banco do Brasil vai devolver mais de 20 milhões de reais aos clientes por cobranças indevidas. O valor veio de operações que envolvem cheque especial e cartões de crédito e débito. O Banco do Brasil assinou um termo de compromisso com o Banco Central para restituir clientes por cobranças indevidas. Com isso, o Banco do Brasil vai ter que devolver 20 milhões e 600 mil reais por causa de taxas sobre operações que envolvem cheque especial e cartões de crédito e débito. Pelo acordo, o Banco do Brasil devolverá 14 milhões de reais por ter cobrado indevidamente tarifas de fornecimento de segunda via de cartão. Em 11 anos, mais de 1,5 milhão de clientes foram prejudicados.
Também serão restituídos 6,5 milhões de reais, após cobranças de taxa de juros superior ao limite máximo de 8% nas operações de cheque especial para microempreendedores individuais, atingindo 15.400 clientes entre 2020 e 2022. Por meio de nota, o Banco do Brasil disse ter compromisso de atendimento de excelência a seus clientes e informou que as questões já foram devidamente solucionadas. Caso não consiga reembolsar os clientes prejudicados em um prazo máximo de 12 meses, o Banco do Brasil terá de pagar ao Banco Central o equivalente ao saldo remanescente dos valores devidos. E o Ministério Público Federal atendeu a Procuradoria-Geral do Distrito Federal e abriu um inquérito para investigar o porquê o Planalto não revelou a quantidade de assessores da primeira-dama Rosângela Lula da Silva. E também são buscados os esclarecimentos sobre o uso do sigilo de 100 anos em relação à visita dos filhos do presidente Lula ao Palácio do Planalto. E, por último, a Procuradoria pede detalhes sobre uma eventual sonegação de dados sobre o uso do helicóptero presidencial e também de gastos com alimentação no Palácio da Alvorada. E você vai ver a seguir, países devem apresentar metas de redução antes da COP30. E agora imagens de Santos, no litoral de São Paulo. 33 graus por lá, nós voltamos já já. Nós estamos de volta, agora são 11 horas e 40 minutos. Estamos de volta com mais notícias para você. E olha só, o presidente americano Donald Trump disse que Israel entregará a faixa de Gaza aos Estados Unidos quando a guerra terminar e que não será necessário o envio de soldados americanos para aplicar sua proposta de controle e reurbanização do território palestino. Em sua rede Truth Social, o presidente americano Donald Trump reafirmou seu impactante plano anunciado na última terça-feira, que consiste em reassentar 2 milhões de palestinos de Gaza no Oriente Médio. A faixa de Gaza seria entregue aos Estados Unidos por Israel ao final dos combates, escreveu Trump em uma mensagem nas primeiras horas da manhã. Não seriam necessários soldados por parte dos Estados Unidos. A estabilidade reinaria na região, acrescentou. Trump deixou o mundo atônito ao anunciar em uma coletiva de imprensa conjunta com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu que os Estados Unidos tomarão o controle da faixa de Gaza. O magnata acrescentou que Washington assumiria o território e retiraria as bombas não detonadas e os escombros para reconstruir o território devastado por 15 meses de guerra. Mas ofereceu poucos detalhes e seu governo pareceu recuar na quarta-feira diante de uma avalanche de críticas dos palestinos, de governos árabes e de líderes mundiais. O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, esclareceu que a ideia não pretendia ser hostil. A Casa Branca garantiu que Washington não se comprometeu a enviar soldados e disse que o deslocamento dos palestinos seria temporário. Trump, no entanto, deixou claro nesta quinta-feira que continuará com sua proposta original, incluindo o deslocamento em massa dos palestinos. Quando Israel entregar o território aos Estados Unidos, os palestinos já terão sido reassentados em comunidades muito mais seguras e bonitas, com casas novas e modernas na região, afirmou. Eles realmente teriam a oportunidade de ser felizes, seguros e livres, acrescentou Trump. Então, os Estados Unidos, com grandes equipes de desenvolvimento em todo o mundo, começariam a reconstrução, explicou o republicano. Segundo o jornal The New York Times, Trump surpreendeu tanto sua equipe quanto os israelenses com sua proposta para Gaza escrita às pressas, sem debatê-la com o Pentágono ou com o Departamento de Estado. O ministro israelense da Defesa, Israel Katz, ordenou nesta quinta-feira que o exército prepare um plano para saídas voluntárias de Gaza. Já o secretário de Estado americano Marco Rubio disse durante uma conferência de imprensa em Santo Domingo nesta quinta-feira que os países da região que expressam muita preocupação com o povo palestino devem dar um passo à frente e fornecer uma solução e uma resposta para o problema. E o líder supremo do Irã pediu nesta sexta-feira que o seu governo rejeite qualquer negociação com os Estados Unidos, dizendo que isso seria imprudente. Vamos ver.
O líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, pediu que seu governo rejeitasse qualquer negociação com os Estados Unidos. Não devemos negociar com tal governo. É imprudente, não é inteligente, não é honroso negociar. Khamenei acrescentou que os Estados Unidos já haviam arruinado, violado e rasgado o acordo nuclear de 2015. O alerta veio dias depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu um acordo de paz nuclear verificado com o Irã, acrescentando que o país não pode ter armas nucleares. O Irã disse repetidamente que seu programa nuclear é apenas para fins pacíficos e nega qualquer intenção de desenvolver armas atômicas. Trump restabeleceu na terça-feira sua política de pressão máxima contra o Irã, argumentando que o país está tentando desenvolver armas nucleares. Durante seu primeiro mandato, que terminou em 2021, Washington adotou uma abordagem linha dura em relação ao Irã, impondo sanções e se retirando de um acordo nuclear histórico que impôs restrições ao programa nuclear iraniano em troca do alívio das sanções. Teherã aderiu ao acordo conhecido como Plano de Ação Global Conjunto, até um ano após a retirada de Washington, mas depois começou a reverter seus compromissos. Os esforços para reativar o acordo de 2015 falharam desde então. Khamenei afirmou ainda que o Irã tomaria medidas recíprocas se os Estados Unidos ameaçassem ou agissem contra o país. Se eles atacarem a segurança da nossa nação, atacaremos a segurança deles sem hesitação. E olha só, a França e os Emirados Árabes anunciaram um investimento bilionário na construção de um campus e um grande centro de processamento de dados relacionado com a inteligência artificial no país europeu. Um fundo dos Emirados Árabes vai investir entre 30 bilhões e 50 bilhões de euros na construção de um campus e um grande centro de processamento de dados relacionado com a inteligência artificial na França. Esse valor equivale entre 180 bilhões de reais e 300 bilhões de reais. O governo francês anunciou o investimento árabe após um jantar entre o presidente Emmanuel Macron e seu colega Mohammed bin Zayed Al Nahyan. O campus, cuja localização ainda não foi definida, vai ser desenvolvido pelo Fundo de Investimento MGX, apoiado pelos Emirados Árabes. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, antes de uma reunião de cúpula sobre esse setor em Paris. O terceiro grande encontro internacional sobre a inteligência artificial foi inaugurado nesta quinta, com debates científicos e anúncios paralelos das grandes empresas do setor. Já a reunião de líderes de cerca de 80 países vai acontecer na próxima segunda e terça-feira. França e Europa querem marcar posição como potências competitivas no setor de inteligência artificial frente aos Estados Unidos e à China. O presidente da Conferência Climática, André Corrêa do Lago, defendeu que os países devem apresentar metas de redução das emissões de gases do efeito estufa mais ambiciosas possíveis antes da COP30, que será realizada entre os dias 10 e 21 de novembro em Belém. O embaixador brasileiro e presidente da Conferência Climática da ONU, que será realizada entre 10 e 21 de novembro em Belém, conversou com a agência France Presse em Brasília. Na entrevista, André Corrêa do Lago defendeu que os países devem apresentar metas de redução das emissões de gases do efeito estufa mais ambiciosas possíveis antes da COP30. Nós queremos, eu acho que a comunidade internacional quer que as novas NDCs sejam as mais ambiciosas possíveis. Elas têm que ser mais ambiciosas do que a anterior, né? Isso daí é uma regra. Mas nós queremos que elas sejam particularmente ambiciosas e a referência é que elas estejam compatíveis com evitar o aumento da temperatura em 1,5. A sigla em inglês NDC significa Contribuição Nacionalmente Determinada e é um plano de ação de cada país para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. União Europeia e China, dois grandes emissores e essenciais para o combate à mudança climática, ainda não revelaram suas metas para 2035. O prazo para apresentar esses novos planos, uma obrigação para os países signatários do Acordo de Paris, que é revisado a cada 5 anos, termina na próxima segunda-feira. Para Corrêa do Lago, o importante não são apenas os prazos, mas a ambição para frear o aquecimento depois que o mundo quebrou recordes de temperatura em 2023 e 2024, com uma média que superou os 1,5 grau pela primeira vez. O objetivo último é chegar ao net zero, no caso do Brasil, em 2050. Então, esse processo
pode ter caminhos que alguns considerariam tortuosos ou não em linha reta. No ano passado, o Brasil aumentou a sua meta de redução de gases de efeito estufa de 59% para 67% até 2035, em relação aos níveis de 2005. Washington, por sua vez, apresentou seu plano de redução de emissões em dezembro entre 61% e 66%, ainda sob o governo de Joe Biden. Mas Donald Trump anunciou, após chegar ao poder, a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, que será efetivada no início do próximo ano, após a realização da COP30 no Brasil. Os Estados Unidos, como é membro da convenção, há várias formas de dialogar com os Estados Unidos, com o governo americano, sobre isso. E existem também outros contextos nos quais nós falamos de mudança do clima com os Estados Unidos, que seja o G20, por exemplo, como aconteceu esse ano aqui no Brasil. De acordo com estimativas da Fundação Getúlio Vargas, é esperado um fluxo de mais de 40 mil visitantes durante os principais dias da conferência. Deste total, aproximadamente 7 mil compõem a chamada Família COP, formada pelas equipes da ONU e delegações de países membros. E olha só, após as fortes chuvas que atingiram São Paulo, um jovem que estava na rua no Capão Redondo, zona sul da capital, ficou desaparecido. O carro dele foi achado dentro de um córrego. Com o temporal que atingiu a capital paulista e a Grande São Paulo, na noite desta quinta-feira, o jovem Eric Santos, de 24 anos, desapareceu no meio da enxurrada no Capão Redondo, na zona sul. O carro dele foi encontrado na madrugada desta sexta-feira, dentro de um córrego completamente destruído. O veículo ficou coberto pela água num ponto da Rua Marmeleira da Índia, em que passa o córrego. Depois que a água baixou, foi possível ver a situação do carro. Os familiares e amigos de Eric disseram que antes de perder completamente a comunicação, ele chegou a atender o celular durante o temporal, mas estava ofegante e não conseguia falar nada. Segundo informações do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura, todas as regiões da cidade entraram em estado de atenção entre 6 e 7 da noite até às 9 horas. A forte chuva deixou ruas alagadas por toda a capital paulista, afetou a circulação de trem, a lentidão nas vias passou de 600 quilômetros e causou quedas de árvores em várias regiões. Também houve impacto no fornecimento de energia. De acordo com o balanço da Enel, quase 152 mil clientes ficaram às escuras até por volta das 9h30 da noite. E nesta edição de hoje nós vamos conhecer a Ilha da Madeira, lá em Portugal. A Ilha da Madeira está entre os melhores destinos de Portugal. Com formações rochosas, grandes vales e montanhas, a ilha também é conhecida pela sua parte da vegetação nativa, conhecida como Floresta Laurisilva. Foi até declarada em 1999 Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco. A Ilha da Madeira, conquistada por Portugal na primeira metade do século XV, é um pequeno paraíso que há décadas encanta viajantes de todo o mundo em busca de intenso contato com a natureza. E como de costume, agora vamos ao vivo com a vista da Praia dos Reis Magos. Você confere na sua tela a praia localizada na Ilha da Madeira, uma praia de pequenas dimensões muito procurada por mergulhadores devido à sua biodiversidade marinha. Próximo à praia encontra-se o Forte dos Reis Magos, uma construção histórica que remota ao século XVI e servia para proteger a região contra ataques de piratas. E com essas belas imagens eu encerro o Jornal de hoje. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima sexta-feira e até mais!